Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões do Passei Sem Dúvida, hoje trazendo uma questão do Enem 2021. E ela fala o seguinte: o quadro representa a relação entre preço de um produto, nomeada como R, e o seu respectivo imposto devido, nomeado como I. E aí nós temos uma tabela que mostra essas variações. Então, se o preço do produto for até 5.000, menor ou igual do que 5.000, ele está isento de imposto, ele não paga imposto. Se o produto for maior do que 5.000 e menor ou igual do que 10.000, ele paga 10% sobre essa diferença. Então, se o produto custar, por exemplo, 6.000, ele vai fazer 6.000 menos 5.000 e vai pagar o imposto apenas sobre esses R$ 1.000, que é a diferença, tá? Vai pagar 10% sobre essa diferença. E além disso, se for maior do que 10.000 e menor ou igual do que 15.000, ele paga R$ 500 fixos mais 30% da diferença. Então, além dele pagar uma porcentagem, ele também paga um valor fixo, tá bom? Bora lá. O gráfico que melhor representa a relação é... Entendam que nós tínhamos 3 momentos, né? Vamos para cá. Nós temos 3 momentos. Um momento em que ele não paga nada, um momento em que ele paga 10%, que a gente pode representar como 0,1, né? Então, 10% dessa diferença aqui, que eu vou chamar de X, tá? E aí, um terceiro momento em que ele paga R$ 500 fixos, mais 30% dessa diferença aqui. Beleza? Que a gente pode chamar de X também. E aí, o que acontece? Quando a gente fala na função do primeiro grau, que tem o comportamento do AX mais B, vocês precisam lembrar que o A e o B, eles são coeficientes. Só que eles são coeficientes diferentes, né? Enquanto que o meu B, ele é um coeficiente linear, ou seja, é aquele que toca o eixo Y, o meu A, ele é um coeficiente angular. O A, ele define justamente a inclinação da minha reta. Então, se eu tenho, por exemplo, uma reta com essa inclinação e uma reta com essa inclinação, eu estou dizendo a vocês que essa segunda reta aqui, ela vai ter um coeficiente angular maior. Então, o A dessa daqui é maior do que 0 não. O A dessa daqui, ela vai ser maior do que dessa daqui. Então, quando a gente fala em situações como a que está descrita na tabela, em que eu tenho uma equação no segundo momento que é 0,1 de x, esse 0,1 é justamente o meu A. E na segunda situação, o A é 0,3. Então, entendam que a inclinação do segundo momento precisa ser maior do que no primeiro momento. Aí a gente volta lá para os gráficos e a gente analisa as seguintes situações. Olhe que os eixos, sempre que a gente for responder esse tipo de questão, a gente tem que verificar os eixos, tá? Então, aqui é o valor do produto e aqui é o imposto. Então, vamos analisar, ó. Se ele comprar um produto até 5.000, ele não paga nada. Então, todos estão com esse comportamento? Não, né? Percebam que essa daqui, ó, não está com esse comportamento, tá? Ela tá contínua. Ele está dizendo, ele está afirmando que o produto de 0 até 5.000 está pagando alguma coisinha de imposto. Então, essa daqui já não pode ser utilizada. Aí, a gente vai analisar o segundo momento. O segundo momento, ele diz que se for de 5.000 até 10.000, nós pagamos aqueles 10%, né? Então, é uma função do primeiro grau, né? Então, o comportamento é uma reta. E ele parte, sim, dos 5.000, tá? Então, pode ser esse por enquanto, esse
E esse daqui, por que não poderia ser? Porque nessa situação aqui, nós estamos falando de uma função constante, ou seja, independente do preço do produto, ele pagaria o mesmo valor, e isso não acontece. Porque se, por exemplo, o produto for 6.000, ele vai pagar 6.000 menos 5.000, ou seja, R$ 1.000, e ele vai pagar 10% desses 1.000, ou seja, ele vai pagar R$ 100 de imposto. Obviamente, se isso aqui for maior, isso aqui vai ser maior também. Então, não tem como ser constante, tá? Por isso que essa alternativa foi eliminada também. Então, nós só estamos em 3 alternativas, né? Aí a gente analisa agora. Essa e essa alternativa, ela tem o mesmo comportamento. A diferença delas é justamente o começo. Entendam que o começo desse gráfico aqui, ele não está sendo representado. Ele está dizendo que só vale a partir de 5.000. Isso não é verdade. A tabela gráfica, ela foi descrita para a gente de 0 até 5.000. Então, essa parte do gráfico, ela deveria estar mostrada aqui no gráfico para a gente, né? Ela deveria estar pintada como está nesse momento e nesse momento aqui. Então, essa também não pode ser utilizada. E aí, a gente fica com a letra A e a letra B aqui, tá? Aí, qual é a diferença entre elas? É justamente aquela questão da inclinação da reta que nós comentamos. Perceba que a inclinação da reta da letra A é diferente da letra B. Ó, nesse terceiro momento aqui, a inclinação da reta ela é muito maior. Ela não pode ser igual como tá aqui na letra B, pessoal. Por quê? Porque os coeficientes angulares são diferentes. O coeficiente angular do primeiro momento é 0,1 e o coeficiente angular do segundo momento é 0,3. Então, ela precisa ter um comportamento gráfico diferente, não pode ser igual. Por isso que o nosso gabarito vai ser letra A. Beleza, pessoal? É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.